Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9, de 10 ao verso 12. Nós agradecemos os irmãos que estão fazendo aniversário, os irmãos visitantes. No final, o Jonatas estará fazendo aí as devidas menções aos nomes dos irmãos. Gênesis 2 Coríntios capítulo 9, verso 10 em diante, de 10 a 12, diz assim a palavra do Senhor. Eu posso ler por aí? Vai? Pode? Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para que a toda beneficência e a qual faz que por nós se dê em graça, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também abunde em muitas graças que se dão a Deus. Abunde em muitas graças que se dão a Deus. Aquele que dá semente ao que semeia, é o primeiro versículo, é o versículo 10. Leia comigo, por favor. Não sei se o André consegue repetir o 10. Vamos lá. Aquele que dá semente ao que semeia. Mais uma vez. Aquele que dá semente ao que semeia. Então, escute bem. Quem é que dá semente para aqueles que semeiam? Deus. Se você quer semear, o Senhor está dizendo assim: o que eu preciso? Eu preciso daquele que faça a semeadura, porque a semente eu dou. Então o texto é claro: aquele que dá semente ao que semeia, esse também dá pão para aqueles que semeiam. Então nessa manhã eu queria falar um tema com os irmãos, e eu quero que você guarde bem esse tema. E esse tema é uma palavra exortativa para você. Eu quero que você escute primeiro: não coma a sua semente. Repita comigo. Não coma a sua semente. Então fale para o irmão que está do seu lado: não coma a sua semente. Não coma a semente. Não coma a semente. E eu coloquei entre parênteses, uma palavra assim: nem tudo é pão. Nem tudo é pão. Algumas coisas são semente. E eu quero que você acompanhe comigo o raciocínio nesta manhã, para que você entenda que Deus dá. E o que o Senhor nos dá, às vezes nós comemos tudo. E porque comemos tudo, nós não entendemos que aquilo que o Senhor deu, uma parte dela é semente. Então eu quero convidar somente as mulheres falando comigo: não coma semente, nem tudo é pão. Vamos lá. Não coma semente, nem tudo é pão. Homens. Não coma semente, nem tudo é pão. Só a galeria. Não coma semente, nem tudo é pão. Estão ligados. Ou seja, nem tudo é pão. Isso foi algo que o Espírito Santo ministrou em meu coração. Se nem tudo é pão, tudo poderia ser semente? Se nem tudo é pão, tudo poderia ser semente? Qual é o limite da semente? Deus colocou em nossas mãos tudo. E Ele disse assim: olha, o mínimo, o que eu quero de vocês é 10% no que se tange a dízimo. Ele diz assim, ele orienta: 10% deverá servir como semente. 10% eu quero que você semeie. 10% não é teu. 10% eu estou te dando 100. Mas eu quero que desses 100 você tire 10%. E desse 10% você vai investir no meu reino. Foi esse trato que ele fez. Então o Senhor me dá,
E eu tenho que entender que uma parte daquilo é uma semeadura. Por que eu chamo de semente? Porque o ato da obediência à palavra vai gerar milagres na minha vida. Repita comigo: o ato da obediência gera milagres. Então, quando que o milagre acontece? Quando há obediência. Há obediência, haverá milagre. A semente, irmãos, é um grande exemplo, porque você planta e você semeia e você tem que aguardar o processo. Dalva está no momento, já deu entrada na aposentadoria, já está no momento de plantio, né? E às vezes ela planta e será que vai nascer? Doidinha para botar o dedo lá para ver se está com raiz ou já, mas se ela faz isso, ela vai abortar, ela vai matar a planta. Que se você semeou, aí você está ansioso para ver se a semente está germinando. Se você vai na terra e arranca a semente para ver se está germinando, o que vai acontecer? Ela morre. Ela morre. Então, ou seja, a Bíblia me diz que eu tenho que aguardar o período em que ela vai germinar. Não sei se germinação seria o certo aí, mas o período desse processo de germinar. Então, quando você planta, e a semente brotou, você só vê algo pequenininho, uma folhinha nascendo na terra, a terra escura, e você vê brotando uma folhinha. Então, sinal que ela já germinou. Mas não só a minha esposa Dalva tem essa curiosidade, o rei Salomão também era curioso, e ele disse assim: nós não sabemos o caminho do vento. A criança, nessa época ele não tinha o ultrassom, então ele escreve assim: a criança no útero da mãe, não sei quando veio o ultrassom, mas acredito até nos anos 80, a mãe estava grávida e era uma surpresa se era menino ou menina. E ele diz assim: da mesma forma não sabemos os desígnios de Deus, Eclesiastes 11, verso 5. Então ele diz assim: não sabemos o caminho do vento. Até hoje você assiste aquele filme ou documentário de pessoas indo atrás dos furacões. Então eles estão indo por aqui, mas de repente o furacão está indo por lá, ou então o furacão está vindo na direção da pessoa, porque não conhecemos o caminho do vento. Não conhece a criança no útero da mamãe. E da mesma forma, nós não sabemos os desígnios de Deus. Quando não tinha ultrassom, a mãe ficava grávida e você ficava naquela expectativa: será que vai ser menino ou menina? Será como vai ser essa criança? Então, ou seja, se você semear, você tem que aguardar para que a terra produza o precioso fruto da terra. Se você tirar a criança antes do tempo, ou seja, ela vai ter um grande risco de vida, ela poderá morrer porque ela está sendo retirada, abortada, antes do tempo necessário para que essa criança sobreviva. Quando nós semeamos, irmãos, a Bíblia diz que nós temos que esperar. E a Bíblia chama da obediência, do dízimo, da oferta, de várias situações espirituais, a Bíblia considera como uma semeadura. E a Bíblia é clara em Gálatas 6, verso 7. Ela diz assim: tudo que o homem semear, isso também colherá, ceifará. Tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Só que a Bíblia diz que é tudo. E eu considero que tem semeaduras concretas e as semeaduras abstratas. Tem semeaduras que você nem sabe que está semeando, mas está semeando. Então, mas eu não sabia, mas está semeando. Ou seja, se você começa uma semeadura, eu vou te chamar aqui com uma amizade, com pessoas que
tem uma certa influência na sua vida, que vai contaminando a sua fé, mas se você continua naquela semeadura, naqueles bate-papo, ou se você é um homem casado, uma mulher casada, e está na semeadura de pessoas que não têm compromisso com o casamento, compromisso com seu cônjuge, se você é daquela pessoa que está fazendo semeaduras perigosas, e eu quero dizer para você que tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Eu ouvi há muito tempo atrás a história de um homem que o pastor foi na casa dele e ouviu um barulho muito grande no quarto, e ele disse que o filho, isso nos anos 50, 60, 50, foi pastor Falcão Sobrinho que contou essa história, e quando ele chegou no quarto, na casa daquele homem, ele ouviu o barulho, um barulho muito esquisito, e ele disse, aquele homem disse, olha pastor, esse aí é meu filho, ele tem que ficar em casa, amarrado, quando a situação é muito complicada, nós conseguimos às vezes levar para o médico, mas o médico manda trazer de volta. E ele disse, mas não sabia que você era casado. Eu não sou casado, pastor. Numa manhã, num dia, eu saí de uma festa e resolvi ir, encontrei uma pessoa na rua e nós nos relacionamos, ela foi para minha casa, desse relacionamento nasceu essa criança, mas ela tinha muitos problemas de saúde e eu não vigiei, e agora eu tenho essa criança, porque ela já faleceu e essa criança fica comigo. Então aquele homem, naquele dia que se envolveu com uma mulher que ele não conhecia, ele teve a semeadura e colheu aquele filho que naquela época ele tinha aquele transtorno dentro da sua casa. Então a Bíblia diz, tudo que eu semeio, eu vou colher, conforme Gálatas 6, 7. Se eu não consigo aguardar, esperar a minha semente, o que eu posso fazer para, quando eu faço uma boa semeadura de obediência, o que eu posso fazer para esperar até ela germinar? A Bíblia tem uma resposta, e a resposta é de Hebreus 10, 38, dizendo assim, o justo, aquele que foi justificado, viverá da fé. O que vai me fazer esperar essa semente germinar? A fé, porque o justo vive da fé. Eu semeio o que sustenta a minha vida, e é nesse período que eu posso viver da fé. Eu não posso comer as sementes. Eu não posso, Deus dá pão e Deus dá semente. O pão eu como, a semente eu não como. E o exemplo disso é a história da viúva de Serepta, de 1 Reis 17, 12. Quando o profeta Elias encontra a viúva, ela disse para o rei assim, para o profeta assim, e isso me chama muita atenção, do que acionou o milagre na vida daquela mulher. Ela diz para o profeta, olha, eu não tenho nada, o que eu tenho agora aqui, eu vou comer e vou morrer. Só que aquela mulher não sabia que o que ela tinha na mão eram as sementes, ela ia comer a semente, e o profeta gritou para ela, não coma, não faça isso, você comeu até então, e o que está na sua mão não é pão, esse punhado de farinha, esse pouco de azeite, não é para você comer, isso é semente. Como assim? O homem disse para ela, Elias disse para ela, vamos ler a história, 1 Reis 17, 12 a 15, pedi meu irmão para colocar, do verso 12 ao verso 15, a igreja, leia comigo, vamos lá, porém, bem forte, vamos lá, mais uma vez. Porém, vi o Senhor, meu Deus, e nem o outro senão somente um punhado de farinha numa panela, e com outro azeite numa botija, e fez aquilo para que Deus gostava, e ficou
E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa. O que acionou o milagre da multiplicação do azeite e da farinha? O que aciona o milagre? Eu vejo o milagre acontece porque ela fez segundo a palavra do profeta. Repita comigo, ela fez segundo a palavra do profeta. Só que ela não sabia, o que ela tinha na mão era semente. E ele disse assim, que vá e faça primeiro para mim. Não coma, primeiro faça para mim. Irmãos, Romanos, o apóstolo Paulo, você que torce o nariz quando nós falamos de algum texto do Antigo Testamento, Romanos 15, verso 4, eu gosto muito, e diz assim: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15, verso 4. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo. Então, ou seja, Elias ativou o milagre. Como que esse milagre foi ativado na vida daquela mulher? Vai, faz primeiro para mim. Mas ela teria uma resposta: mas eu só tenho isso, homem de Deus. Eu vou fazer e eu não sei como eu vou viver. E ele disse assim: vai, faz primeiro para mim. Então eu gosto muito desse pensamento de ativar o milagre, porque o milagre já existe. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito seu, é nossa herança, diz o cântico, um cântico que nós cantávamos muito aqui no passado. Tudo que Jesus conquistou na cruz, isso está ali no profeta Isaías, é direito nosso, é nossa herança. Então, ou seja, eu preciso ativar, porque o milagre já existe. Tudo que Jesus conquistou é nosso direito. E o outro exemplo que eu trago, e esse é o último, é de Gênesis capítulo 20, capítulo 8, verso 20. Ou seja, Deus fala para Noé assim: vai, faz uma arca, constrói uma arca, e ele foi, entra você e sua família, entrou, bota os animais, colocou, fecha a porta, Deus fechou a porta, e aguarde. Solta um periquito, ele soltou o periquito. Solta um pombo, ele soltou o pombo. Solta, vai soltando. Aí até que o dia não voltou lá o bichinho com o galho no bico, então ele entendeu que secou, a água já estava descendo. Ou seja, Deus não pediu a Noé para fazer um culto. Deus não pediu. Mas quando ele sai, a primeira coisa, eu gosto muito dessa ideia de primícia. A primeira coisa que ele faz é um culto a Deus. Irmãos, o culto que Noé fez abalou Bangu. O culto que Noé fez, nós até hoje vivemos isso. Porque Noé prestou um culto a Deus, que a Bíblia diz que Deus se agradou do culto. Deus se agradou do culto de Noé, e Deus começou porque eu gosto muito da expressão dessa frase pronta, que não é minha, que Deus não age, Deus não age, Deus reage, Deus não age. Eu oro, então aí Deus reage me abençoando, eu contribuo, eu faço, então Deus sempre vai reagir aquilo. Eu busco ao Senhor, me consagro, eu faço jejum. Então a Bíblia diz que o Senhor vai reagindo às minhas atitudes. E a Bíblia diz que quando Noé faz aquele culto, a palavra do Senhor diz que ele aspirou o cheiro do holocausto, e talvez ele deve ter visto o coração de Noé. Gênesis 8, verso 20 a 22, fala que ele levanta esse altar, e Deus ficou satisfeito com o culto, e Deus começou a declarar bênção na vida do Noé, dizendo assim: olha, não faltará, nunca mais vou destruir a terra. O culto de Noé impactou Deus, e ele disse assim: nunca mais vou destruir a terra, não faltará mais semeadura e nem colheita na terra,
tudo que vocês semearem, vocês vão colher. Não vai faltar sobre a terra, enquanto a terra existir, não vai faltar semeadura nem colheita. Mas, ele diz, não vai faltar nem frio nem calor. As estações dos anos estão garantidas. Não vai faltar verão e inverno. Ele disse assim, não vai faltar dia e noite. Gênesis capítulo 9, capítulo 9. Agora eu quero convidar a igreja que leia comigo o verso 11 ao verso 15. Gênesis 9, do 11 ao 15. Do capítulo 9 são as bênçãos que Deus começa a dar para o homem. Mas só que agora, ele, além disso tudo, ele disse assim, eu faço uma aliança. Você sabe o que é aliança? Aliança. Eu tenho Dalva, minha esposa, então eu tenho aliança com Dalva. Se Dalva está doente, Dalva está com problema, isso me afeta, porque ela é a minha carne, nós estamos juntos, nós somos uma família, nós estamos em aliança, então vai me afetar. O problema dela há de ser o meu problema, então isso é uma aliança. Então a Bíblia diz, e no passado eles se faziam uma aliança, eu acredito que é o tratado da OTAN. A OTAN é um tratado em que muitos países da Europa entraram nesse tratado. E o que é o tratado da OTAN? Quando um for invadido ou atacado, todos os países membros da OTAN têm que correr lá para ajudar esse país. Por isso que é a guerra lá da Rússia contra a Ucrânia, porque a Ucrânia queria entrar na OTAN, e a Ucrânia na OTAN, ela estaria protegida, blindada com a Alemanha, com Bélgica, com França, com todos os países da Europa que fazem parte da OTAN. Então a OTAN é uma aliança dos países. A Bíblia diz que Deus se agradou tanto do culto de Noé, que ele disse assim, eu quero fazer uma aliança. Aí agora vamos ler aí, a partir do verso 11 até o verso 15. Vamos lá. E eu convosco... André, um pouquinho mais rápido. Então, ou seja, Deus, além de prometer, o culto de Noé fez com que Deus começasse a proferir palavras, e ele disse assim, e para carimbar, selar, eu quero fazer uma aliança. E a aliança é o arco que eu coloco nas nuvens, o arco-íris. Então, ou seja, meu irmão, a Bíblia diz que o Senhor reagiu à atitude do Noé, quando Noé presta um culto a Deus, quando Noé, ele faz aquilo ao Senhor. Eu quero convidar você a entender que nem tudo é semente, mas não coma a sua semente, nem tudo é pão. Você tem que entender que muitas das coisas que Deus te dá é semente. E a Bíblia diz que aquele tempo que Noé teve, ao sair da arca, para todo mundo, chamou os filhos, e vamos fazer um culto ao Senhor. E isso agradou o Senhor.
O oposto disso, você acha em 1 Reis vários exemplos. O exemplo de 1 Reis 16, do rei Acabe, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, e as consequências dessa semeadura de Acabe. Qual foram as consequências? A Bíblia diz que Deus, através do profeta Elias, disse assim: não vai chover sobre a terra. Por quê? Por conta da idolatria em que Acabe se envolveu. Ele se envolveu em idolatria, e Deus, ele não gostou dessa semeadura que Acabe fez. A Bíblia diz que durante 3 anos e meio houve na terra houve uma seca intensa. 2 Reis 17, a Bíblia diz que Israel foi cercada, e eles foram levados cativo. E o Senhor diz que o número de pessoas que foram levados cativo, 1 Reis 17, verso 7, é de 27 mil pessoas levadas cativo, porque o rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, eu semeio, e a palavra diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e isso foi a causa do povo sofrer as consequências. Nesta manhã, eu quero convidar você, assim como aquela mulher que entendeu que aquilo era semente e fez conforme a palavra do Senhor, ela pôde usufruir da bênção de Deus por um motivo: entendeu que o que ela tinha na mão era semente. O culto de Noé produziu para a nossa vida a lei da provisão. Deus disse assim: eu sempre estarei provendo a terra. O que Noé fez trouxe provisão para as nossas vidas, e a promessa do Senhor foram intensa, não faltará nada. E olha que a corrupção estava instalada ali naquele local, mas mesmo assim, a palavra do Senhor diz que houve uma promessa da parte de Deus. O texto diz que, Gálatas 6, verso 7, verso 8, eu quero encerrar com esses versículos, lendo para os irmãos, fazendo uma aplicação na nossa igreja, para a sua vida, para a minha vida nessa noite. Gálatas, capítulo 6, 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Então, ou seja, não duvide, não seja tolo. Tudo que nós semearmos, nós colheremos. E gosto muito da orientação do apóstolo Paulo, que ele diz assim: não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. O apóstolo Paulo, ele diz, olha assim: não pare de fazer o bem, porque você sendo generoso, aí ele vai dizer, agora, observe e seja bondoso para com os domésticos da fé. Não cesse de fazer o bem, mas observe primeiro os domésticos da fé. Você tem uma oportunidade, tem o pastor Ramos ali atrás, da ação social. É tão importante qual foi a última vez que você foi numa loja, e você foi comprar uma roupa, e você lembrou, sua esposa? Luzineide fez aniversário, fez, né? Foi semana passada? Mês passado? Foi esse ano. Então, Lucineide fez aniversário. Então, ou seja, lembrei de Lucineide, eu vou comprar. Qual foi a última vez que você foi numa loja e você lembrou de algum irmão e trouxe uma lembrancinha? Não era nem aniversário, mas você trouxe uma lembrança. Quantos aqui já foram agraciados com Virgilina, com aquela
que ela fazia, o que era? Cocada. Cocada? Cuscuz. Ela fazia um cuscuz. Ela acordava cedo, fazia um cuscuz, e de repente estava indo aqui, lembrei do irmão, trouxe um pedacinho de cuscuz. Eu estava na porta despedindo a igreja, pastor, trouxe um sabonete aqui para o irmão. Eu tinha sabonete em casa, mas ela queria dar um sabonete. Atitudes. Agora, irmãos, eu estava conversando com a irmã Maria de Deus. Maria está aí? Eu estava conversando com a Maria de Deus, e interessante que eu estou aqui há muito tempo já, e as pessoas que ainda, que no passado tinham uma vida se arrastando, e sempre precisando, e a gente se pedisse alguma campanha, não tem até hoje, não tem até hoje. Nós estávamos fazendo um exemplo de uma pessoa que no almoço, assim, pedindo para levar, lógico que pode levar para sua casa, para dar para o seu filho, mas isso já tem 20 anos, ou seja, vai pedir alguma coisa para essa pessoa, ela não vai participar, ela gosta de vir aqui e levar até para o filho, mas se pede um fósforo para acender o fogo, eu não tenho. Uma mentalidade, irmão, essa mentalidade nós temos que acabar, porque nós precisamos entender que nós temos um Deus que é dono da provisão. Não cansemos de fazer o bem. Pergunte ao pastor Ramos ali, quantas pessoas nós temos assistido com cestas básicas. Se cada um de nós dessemos metade de uma cesta básica, nós poderíamos assistir muito mais pessoas. Pastor Ramos tem que ficar dibrando aí e tentando tirar de um quilo de outra cesta básica para comprar para uma outra pessoa. Eu quero convidar a igreja, nós estamos chegando no final do ano, quando o mundo vive bondade, mas tudo de boca para fora acaba, mas nós somos motivados pelo verdadeiro Cristo que morreu na cruz, que vive e reina até hoje. Natal é muito mais do que uma emoção numa noite, em que eu vou levar rabanada, vou levar panetone para a rua. Natal é muito mais do que isso. E eu quero terminar dizendo que o apóstolo Paulo diz: não cansemos de fazer o bem. Não cansemos de fazer o bem. Repita comigo. Não cansemos de fazer o bem. Irmãos, por que Paulo está dizendo não cansemos de fazer o bem? Fazer o bem cansa? Sim. Gálatas 6:9. Fazer o bem cansa. E ele disse assim: não cansemos de fazer o bem. Fique de pé e nós vamos encerrar com esse versículo. Gálatas 6:9. Cadê o Jonatas? E não podia ser outro o hino a não ser: que estou fazendo se sou cristão. Gosto muito desse hino. E durante esse cântico, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, você que trouxe a sua semente, nem tudo é pão. O Senhor te deu o salário, e desse salário, uma parte dele é semente. Não coma semente, nem tudo é pão. Semeie, meu irmão, semeie, tenha fé. Se você não confia na Igreja Batista Laranjeira, você tem todo o direito. Que você não conhece, o homem é falho, mas procure outra igreja então que você confie. Mas o que eu quero convidar você nessa manhã: não deixe nenhum homem inescrupuloso tirar esse desejo de você participar na ação, no Evangelho do Senhor. Pastor Ramos está ali atrás, fazendo o recolhimento através do débito, os irmãos diáconos estarão indo até você, mas eu quero convidar você: entregue seu dízimo, entregue sua oferta, faça a sua transferência, e entendendo que isso que você está fazendo não é
o que você vai estar dando não é o seu pão, é a semeadura que Deus deu para você.